Imagine um cenário. Corinthians é um time com muita tradição, campeão da Libertadores e do Mundial também, e de tudo que vocês aí possam imaginar. Com o passar do tempo, essa equipe cai no esquecimento. Então eles começam a planejar um jeito de trazer essa equipe para seus dias de glória. Primeiro arrumam um grande investidor, que vai injetar US$ 1 bilhão na equipe. Segundo, eles precisam de um técnico. Não precisa ser um técnico muito bom, porque se for bom demais acaba saindo muito caro. Então, com tudo isso, eles acabam me contratando e dizem que tenho a livre escolha para gastar esses US$ 1 bilhão na equipe. E me passam uma lei aqui que eu devo seguir. O Corinthians tem que ser campeão mundial em pelo menos 4 temporadas. Então vamos lá aceitar esse desafio. Vou aceitar esse desafio e farei o Corinthians uma das melhores equipes do mundo. Vou começar pela formação e pelos jogadores. Vejo que a equipe parece uma equipe de idosos, só tem jogadores veteranos na equipe. Nunca vi uma equipe gostar tanto de jogador velho e idoso igual essa equipe gosta. Precisamos aqui deixar essa equipe um pouco mais jovem. Para o começo da minha primeira temporada, comprei o Vinícius Júnior e paguei 37 milhões e 500. Paguei a multa rescisória de Ansu Fati, estimada aí em 24 milhões e 100 mil dólares. Investi na compra de Lucas Paquetá e paguei em torno de 21 milhões. Dei uma pesquisada em um goleiro com um custo-benefício bom e achei Donnarumma por 74 milhões. Comprei sem pensar duas vezes. Formulei e montei minha equipe e vocês irão ver ela agora. Podem ver que estou montando uma equipe campeã. Só nesse começo de temporada foram gastos aqui 156 milhões e 500 mil dólares. Foquei em jogadores jovens porque eles tendem a crescer muito ainda no futuro. Quero lucrar com transferências no futuro, senão corro o risco de acabar falindo aqui a equipe. Então vamos agora começar essa temporada. Chegamos no meio da temporada e não estou contente com o desempenho de Wagner Love. Tentei contato com os empresários de Gabriel Jesus e também com os empresários de Gabigol, porém pediram valores exorbitantes por esses jogadores. Foi então que fechei um contrato aqui com o João Félix por 81 milhões e 700. Com vários jogadores de qualidade chegando, fiquei pensando na parte defensiva da equipe, que era achar um jogador renomeado para a posição. Porém os preços são altos demais, por isso comprei Éder Militão por 42 milhões. Quero falar para vocês que nesse meio tempo, muitos dos jogadores aqui saíram da equipe. Porém isso é irrelevante, ganhavam fortunas e não marcavam com seus compromissos. Essa é minha equipe para a metade da temporada. Fiquei na 4ª colocação e garanti uma vaga na Libertadores da América. Na Libertadores, o Grêmio foi campeão e perdeu o Mundial para o Real Madrid. E essa história aqui eu já conheço. A Sul-Americana foi vencida pela forte equipe do Independiente e a fortíssima equipe do Flamengo ganhou a Recopa e o Campeonato Brasileiro. O resumo dessa temporada é que gastamos em torno de 280 milhões e 200 mil dólares. Vamos começar a nossa segunda temporada em busca de mais um atacante. Estive pesquisando bastante alguns preços e fui avisado sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Eu havia feito uma proposta na primeira temporada para ele, porém não o liberaram e disseram que só liberaria se pagassem 70 milhões. Achei o preço um pouco injusto. Mas agora estão dispostos a liberar o jogador por 37 milhões. Então eu irei comprá-lo para que ele faça parte do meu ataque junto com o João Félix. Mudei a formação para testar minha equipe e vocês podem ver como minha equipe ficou. Chegamos no meio da temporada e já estamos buscando novos jogadores para a equipe. Ainda não acredito que essa equipe possa ganhar a Libertadores. Existem várias equipes que são muito mais fortes que a nossa, então por isso eu tenho que reforçar ainda mais minha equipe. Tenho que reforçar minhas laterais e também o meio campo. Para isso, contratei o De Jong por 115 milhões e 500 mil. Contratei também o Hakimi por 60 milhões e 700. E nisso chegamos aqui a 563 milhões 400 mil de gastos aqui. Espero que todos esses gastos aqui possam me gerar títulos. Vou mostrar para vocês como ficou minha equipe. Vejam que a equipe está muito forte, percebam que os jogadores estão evoluindo muito bem. Vamos esperar terminar a temporada e ver o que conseguimos conquistar. Com o fim da segunda temporada, vejam isso,
minha equipe conquistou de forma fácil o Campeonato Brasileiro, perdendo a grande final da Libertadores para o Boca Juniors. Mas fizemos um grande campeonato e não havíamos perdido nenhuma partida. Porém, a final foi uma grande surpresa e a equipe adversária estava muito bem preparada. O Barcelona foi campeão mundial de forma fácil e com isso percebemos o nível da minha equipe ao comparar com equipes da Europa. Minha equipe é muito fraca ainda, porém pessoal, ainda vamos trabalhar muito nela. A Sul-Americana foi vencida pelo Racing e a Recopa pelo Grêmio. É notável que a minha equipe está ganhando cada vez mais força e também ganhando mais nome. Mas ainda não me sinto tão confiante, temos muita coisa para fazer. Com o final da temporada recebi uma proposta de 224 milhões e 300 por João Félix. Talvez seja a hora dele deixar a equipe. Com a saída de João Félix, fui atrás de um substituto. Encontrei o Rodrigo do Real Madrid por 80 milhões. Ele cairia bem no lugar do João Félix. Vou procurar também aqui um lateral esquerdo, o melhor e com um preço muito bom que eu encontrei foi Renan Lodi. Paguei 68 milhões e 300 nele para trazer esse jogador para a minha equipe. Agora iremos aqui mostrar como ficou a minha formação atualizada. No meio da temporada eu fiquei com muito medo de perder o Donnarumma, porém recebi uma proposta aqui de 219 milhões e 500 mil. Não tem como recusar uma oferta dessa. Com a saída desse goleiro, pessoal, eu tive que correr aqui rápido e ir em busca de um novo goleiro. Porém, antes disso aqui, eu busquei um jogador de qualidade para poder ficar na reserva. Então por isso comprei Carlos Magno por 27 milhões e 600 mil. Pensei em ser uma última oferta para a temporada, mas recebi mais duas grandes propostas. A primeira aqui foi por Vinícius Júnior, essa proposta era de 253 milhões e 900. E outra aqui por De Jong por 263 milhões e 300 mil. Acho que seria um pouco difícil deixar esses dois aqui na equipe, por isso eu resolvi vendê-los. Nessa metade do campeonato e eu já estou sem três grandes jogadores fundamentais para a minha equipe. Tive que correr e buscar jogadores novos. E nessa grande pesquisa encontrei Alba Lafont, Neymar e Kai Havertz com seus contratos quase no fim. No fim consegui chegar a um acordo com todos eles, mas havia um grande problema nisso tudo. Eles só poderiam se juntar à equipe depois de 6 meses, pois em 6 meses seus contratos teriam terminado, ou seja, eu só teria esses jogadores no final da temporada. Então por isso é que eu resolvi improvisar e colocar alguns jogadores da base para jogar. Enquanto isso deixarei alguns jogadores das categorias de base jogando em seus lugares. Eu foco muito na base, e quando tenho tempo coloco eles para jogar, pois eu sei que esses jogadores aqui no futuro irão me trazer uma grande quantidade de dinheiro. Essa será uma ótima oportunidade para que eu possa testar algum desses jogadores. Vejam minha formação, puxei aqui o Ansu Fati aqui para a esquerda, vocês sabem que ele pode jogar na esquerda e na direita como ponta, então por isso que eu puxei ele aqui para a esquerda. Coloquei o Thales Magno na ponta direita e observem que a minha equipe está muito mais fraca do que antes. Essa terceira temporada promete bastante. Com o fim da terceira temporada, conseguimos ganhar o Campeonato Brasileiro. Perdemos a Libertadores para o nosso arquirrival Palmeiras. Talvez isso seja a pior coisa que nos aconteceu. Porém o Palmeiras perdeu o Mundial para o City, então chupa. A Sul-Americana foi ganha pelo Atlético Paranaense e a Recopa pelo Boca Juniors. Com o fim da terceira temporada, veremos quanto foi nossos gastos em jogadores até aqui. Com a soma de todas as temporadas, foram gastos aqui 739 milhões e 300 mil. E com a venda aqui de 4 jogadores nossos, fizemos aqui 961 milhões e 600 mil. Estamos com muito dinheiro para gastar nessa temporada. Com o começo da quarta temporada, pense em comprar mais alguns jogadores. Preciso a qualquer custo trazer o Mundial no fim de ano. Recebi uma proposta de 144 milhões e 200 por Éder Militão. Eu vendi ele e comprei o De Ligt por 110 milhões e 100 mil. Comprei Victor Molejo por 13 milhões 420
e com a chegada dos novos jogadores que obtive de graça, a minha equipe para começo de temporada estava completa. Talvez essa seja a melhor equipe dos últimos tempos. Na metade da temporada, algo me surpreendeu. Neymar não rendia tanto e Gabriel Barbosa não evoluía mais como antes. Então troquei Neymar mais 120 milhões e 50 mil por Vinícius Júnior. Isso mesmo, eu resolvi trazer de volta aqui o Vinícius Júnior. E também troquei aqui o Gabriel Barbosa e mais 140 milhões e 110 mil por João Félix. Eu tenho aqui em mente que esse jogador vai ser um dos melhores do mundo e vai conseguir aqui talvez um valor muito mais alto do que ele já tem. E ainda consegui trazer aqui o Alexander Arnold por 135 milhões e 700 mil. Comprei ele porque os meus laterais estão sendo muito procurados por equipes adversárias. Como eu havia falado, Hakimi saiu da equipe por 165 milhões e 500 mil. E como De Jong não tinha oportunidade em sua equipe, ofereci 144 milhões e 900 mil e a proposta foi aceita. Lucas Paquetá também não estava muito feliz na equipe, por isso foi vendido por 149 milhões e 800 mil. E teve outra coisa aqui que aconteceu também. Recebi uma proposta de 195 milhões por Rodrigo e ele foi vendido também. E com muitas pesquisas aqui, achei Mbappé em final de contrato. Negociei o seu contrato e ele agora irá estrear na equipe daqui 6 meses. Minha equipe nunca se reforçou desse jeito. Essa talvez aqui é a melhor equipe, então vejam aqui a minha formação. Talvez agora tenhamos chances aqui de irmos para o Mundial. Consegui ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No Mundial saímos na semifinal com o final da temporada, então a temporada aqui está prestes a acabar. Tive a oportunidade de dirigir a equipe em mais uma temporada. Eu não posso falhar novamente. Vamos aos números antes de fecharmos a quarta temporada. O valor de dinheiro gastos em compra de jogadores ele está em 1.403.580.000. O valor de dinheiro gasto com vendas de jogadores 1.616.600.000. Com o começo da temporada, vemos que minha equipe está assim agora em outro patamar. Já temos um valor de equipe estimado em 2 bilhões. Começamos aqui o Campeonato Brasileiro e todos os outros campeonatos ganhando todas as partidas. No meio da temporada surgiu a oportunidade de comprar Luka Jovic. Ele está com seu contrato aqui acabando, então tínhamos a chance de negociar com o próprio jogador. As negociações deram certo e iremos tê-lo na equipe no final da temporada. Com a equipe atuando muito bem, surgiram várias propostas. A única que aceitei foi a venda de De Jong por 237 milhões. Vendi ele porque tinha um jogador da base que estava se destacando muito, por isso resolvi colocar ele para jogar. Agora vejam como está a minha equipe. No final dessa temporada, havíamos ganho a Recopa, a Libertadores, o Mundial e o Campeonato Brasileiro. Ganhamos o Brasileiro aqui invicto e todo o resto do campeonato ganhamos com uma grande facilidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da minha carreira. Em breve estarei em outro clube, agora em qual eu já não sei. Bom pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Fui!